Olá, pessoal. Estamos novamente aqui para falarmos das organizações do movimento negro ao longo da República. Vocês podem notar que eu estou com um novo visual, né? Tirei as barbas brancas, porque geralmente eu mantenho a barba no período do inverno, aqui no sul. Aqui, para mim, mesmo morando aqui há 40 anos, não me acostumei com o inverno. Então, durante o inverno, geralmente eu deixo a barba crescer, porque eu entendo que pode proteger melhor a minha cutis, a minha pele. Mas como já é novembro, já tem prenúncio de verão, apesar do frio, não é? Nós estamos vivendo agora os dias de frio aqui, inesperados, né? Porque novembro já deveria estar um pouquinho mais quente. É por isso que eu estou de blusa, não é? De agasalho. Estou também com o Charlie, que representa as cores do pan-africanismo, da luta pela emancipação dos países africanos desde o final do século XIX, ao longo do século XX, as cores da União Africana, do pan-africanismo, sobretudo nesta semana e nesse mês da consciência negra. Em razão disso, estamos apresentando, então, a história, a trajetória das organizações do movimento negro no Brasil no período republicano, para que nós nos inspiremos naqueles que vieram antes de nós, que trilharam duros caminhos para que pudéssemos ter um pouco mais de dignidade, de cidadania, aquilo que a lei de 13 de maio de 1888 não nos legou, e nem o Estado brasileiro ao longo do século XX. Como nós vimos e já mencionamos, as poucas políticas afirmativas de inclusão de fato da população afro-negra no Estado brasileiro só vieram no final do século XX, início do XXI, por conta das reivindicações históricas dos movimentos sociais negros. Então, vou começar essa quarta proposição, esse quarto encontro, né, falando da República e da população negra, apresentando algumas bibliografias. História do movimento negro no Brasil, depoimentos ao CPDOC, organizado por Verena Alberti e Amilcar Araújo Pereira. Então, esse apresentar para vocês aqui essa obra, que é imprescindível para quem quiser conhecer o movimento negro contemporâneo. Acho que assim fica melhor, né? Então, é uma coletânea de depoimentos de militantes do movimento negro no Brasil, a partir da década de 30, 40. Então, esses depoimentos estão no CPDOC, né, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea no Brasil. Então, para quem pesquisa a temática negra no Brasil, é imprescindível, é necessário conhecer essa obra. Nós temos um outro aqui, que é do Florestan Fernandes, O Significado do Protesto Negro. O Florestan Fernandes foi sociólogo, pesquisador, tem a obra clássica dele, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que é também leitura imprescindível
para conhecer a temática negra no Brasil. Temos ainda a Ana Flávia Magalhães Pinto, falando sobre imprensa negra no Brasil do século XIX. Um pouco daquilo que falamos na postagem anterior. Acho que assim está melhor, né? Acho que tá meio complicado. Assim, ó. Imprensa negra no Brasil no século XIX. Inclusive, nessa obra, ela cita o jornal O Homem, que eu mencionei na postagem anterior, o jornal do Recife do século XIX. Temos Abdias do Nascimento, uma biografia feita pela Sandra Almada. Abdias do Nascimento foi militante da Frente Negra Brasileira, criador do Teatro Experimental do Negro na década de 40, foi candidato a vereador pelo Rio de Janeiro nos anos 50 e 60, foi senador da República, né? Ele foi suplente de Darcy Ribeiro e depois assumiu, né, o Senado, certo? Temos ainda para conhecer um pouco mais o que é racismo, do Joel Rufino dos Santos, né? Que foi historiador, militante do movimento negro e que escreveu muito sobre a temática negra no Brasil. Vamos ver mais aqui. Temos o já mencionado José Correia Leite e Disse o Velho Militante, aquela coletânea de entrevista que ele cedeu ao Cuti e foi sistematizado nessa obra. Para conhecer um pouco mais sobre o movimento negro em Itajaí, tem essa obra aqui do professor Moacir da Costa e eu, que nós escrevemos Negros em Itajaí, da invisibilidade à visibilidade, mais de 150 anos de história. Então aqui a gente fala de alguns clubes, né, como Sebastião Lucas, o Cruz e Souza, o Maitá, o Movimento Negro Tio Marco, organização do movimento negro aqui em Itajaí, né, desde a década de 20 até os dias atuais. Temos ainda aqui novamente Abdias do Nascimento, Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado. Essa obra aqui é da década de 70, 80, 1978, o ano da criação do MNU, 1978. Eu lia, essa foi uma das primeiras leituras que eu fiz lá na década de 80. E ainda Abdias do Nascimento, O Negro Revoltado. Se não me engano, foi a primeira leitura que eu fiz sobre Abdias do Nascimento, 1980. Eu cursava filosofia na PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, quando eu conheci o MNU, né? Com Dalmir Francisco, Marquinhos, quem mais, gente? Nossa, tanta gente, mas faz tanto tempo, né, que eu tô até me esquecendo. Foi onde eu dei meus primeiros passos na consciência negra, na minha identidade negra. Eu já estava na filosofia quando isso aconteceu, né? Então, tendo feito essas apresentações bibliográficas, vamos dar sequência à nossa temática sobre o movimento negro no Brasil republicano. Na postagem anterior, nós falamos até a década de 30 da Frente Negra Brasileira, que foi fechada com o golpe do Estado Novo de Vargas em 1937. E o golpe foi até 45. Mas mesmo ainda no processo, né, de Estado Novo, já o Estado Novo já estava definhando, aí
o Abdias do Nascimento cria o Teatro Experimental do Negro. O que foi o Teatro Experimental do Negro? Foi uma escola de teatro que priorizava as atrizes e os atores negros, porque o Abdias do Nascimento ele percebeu que os negros não tinham acesso ao teatro, às artes, como atores e como atrizes. Quando precisava-se de um ator ou uma atriz negra, eles pintavam, ou com carvão, ou com tinta preta, ou sei lá com quê, né? Então o Abdias do Nascimento diz o seguinte: peraí, nós temos talento sim, nós temos talentos. Eles não têm acesso, eles não têm a possibilidade. Então ele criou um grupo de teatro, não exclusivo para negros, mas privilegiando, ou melhor, priorizando a população negra que estava excluída. Apresentaram a série de peças, como por exemplo Orfeu Negro, né, baseado na obra de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre tem uma obra que chama Reflexões sobre o Racismo. E nessa obra ele divide em duas partes: o racismo com relação ao judeu e o racismo com relação ao negro. Nós estamos aí em fins da década de 40, né? Ainda na ressaca da trágica experiência da Segunda Guerra, do nazismo e do fascismo. Então, eu vou reproduzir aqui um trechinho do livro O Negro no Brasil Hoje, organizado pelo Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes. Abre aspas. No ano de 1944, surge na cidade do Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro. Esse grupo tinha como objetivo abrir as portas das artes cênicas brasileiras para atores e atrizes negros. Foi responsável também pela publicação do jornal Quilombo, o qual retratou o ambiente político-cultural de mobilização antirracista no Brasil. O teatro experimental não era só um grupo de atores e atrizes negras que queriam representar, mas uma frente de luta, um polo de cultura que tinha como objetivo a libertação cultural do povo negro. Fecha aspas. Importante também lembrar que o Teatro Experimental do Negro apresentou algumas peças também do Nelson Rodrigues. Do Nelson Rodrigues. E, como já foi dito, o Teatro Experimental do Negro tinha um veículo de comunicação, um jornal na década de 40 e 50, denominado Quilombo. Esse jornal circulou no final dos anos 40 e início dos anos 50, foi responsável pela organização do primeiro Congresso do Negro Brasileiro e o primeiro Congresso das Trabalhadoras Domésticas. Então, veja, na década de 50 já se discutia a situação das trabalhadoras domésticas. Por quê? A CLT, Consolidações da Leis do Trabalho, já havia sido, né, promulgada, mas esses direitos trabalhistas não estendiam-se para todos os segmentos da população trabalhadora. Por exemplo, não chegou, a CLT, nesse momento de publicação, não chegou até a área rural. Não chegou também às trabalhadoras domésticas, que até muito pouco tempo não tinham, né, os mesmos direitos trabalhistas que os demais trabalhadores. É bom lembrar que o trabalho manual, o trabalho doméstico, no Brasil, historicamente foi destinado às pessoas
abre aspas, de pouca instrução, as pessoas não escolarizadas. Porque durante todo o processo da escravidão, o trabalho manual, o trabalho braçal, o trabalho doméstico era coisa de escravos, era coisa de negros, era coisa de pretos, não é? Inclusive, a categoria ama era sinônimo de trabalho doméstico. A gente ouve muito falar em ama de leite, mas ama era uma categoria usada para todo o serviço doméstico. Eu tive a oportunidade de orientar um, um trabalho de iniciação científica da Letícia, que ela investigou nos jornais do Recife a permanência da mentalidade escravista de 1889 até a década de 50. E ela observou, analisou as notas de jornais buscando empregadas domésticas. Qual era a categoria que se usava para empregada doméstica, mesmo após a abolição, mesmo após a proclamação da República? Até os anos 50, a categoria ama era a categoria que se usava para empregada doméstica. E aí, olhando as descrições, o que se esperava de uma empregada doméstica, né? Inclusive, mencionava-se muitas vezes que perfil de empregada doméstica que se queria. Quando se diz o perfil, está se falando também do fenótipo. E aí, caracterizadamente, eram o mesmo perfil que se pedia para a ama escrava, para a ama de leite, dentro daqueles pressupostos, né, de que o trabalho manual, o trabalho braçal, o trabalho doméstico, estava destinado, nesse caso, para os afro-brasileiros. Então, o jornal nos deu a dimensão da mentalidade elitista com relação aos trabalhadoras e os trabalhadores domésticos. E não era só o conceito, não, gente. As formas de tratamento também remetia ao trabalho dos escravizados, das escravizadas. Então, não é por acaso que na década de 50, o primeiro congresso do negro brasileiro, que foi noticiado no jornal O Quilombo, falava da situação precária das trabalhadoras domésticas, 1950. E também esse jornal veiculou o temário do primeiro congresso do negro brasileiro, que será assunto da nossa próxima postagem. Afroabraços e até breve.